O objetivo desse vídeo é apresentar um exemplo de preenchimento da ficha síntese de estágio. Essa ficha é o principal documento necessário para finalizar o processo de estágio, além, é claro, do relatório e do parecer do orientador. Então, partindo aqui do site do Moodle Campus, na área do curso de formação pedagógica, a gente vai clicar na aba de estágio, seguindo para documentos necessários para comprovação do estágio. Isso vai nos levar para o site do Instituto Federal, já na página do setor de estágio. Então aqui, documentos de estágio, licenciatura e formação pedagógica, eu vou em estágio obrigatório e tem aqui toda a orientação e lá embaixo os modelos de documentos. Então o que a gente vai tratar nesse vídeo é da síntese de atividades desenvolvidas. Faz o download do arquivo e vai chegar nesse arquivo do Word aqui. Basicamente, é uma tabela para ser preenchida com informações sobre cada um dos dias em que você compareceu na escola para realizar o estágio. Então, para cada um desses dias, deve ficar registrada a data, a carga horária e uma descrição sucinta das atividades que você desenvolveu lá. Esse documento começa com um cabeçalho com dados de identificação e termina com as assinaturas de todos os envolvidos no estágio. A partir daqui, a gente vai fazer uma simulação de preenchimento dessa tabela, chamando a atenção para alguns detalhes, algumas dúvidas que podem aparecer no preenchimento da ficha de síntese. Vamos começar fazendo uma correção nesse cabeçalho, onde está indicado coordenadoria do curso de licenciatura em... Nós vamos identificar corretamente o curso, que é de formação pedagógica EAD. No plano básico de estágio, o estágio do nosso curso necessariamente envolve regência, então é só dar 2 cliques aqui nesse botãozinho e usar a função valor padrão selecionado. Ok, ele vai marcar que o nosso estágio é de regência. Cabeçalho de identificação, você vai preencher com o seu nome, seu prontuário, trocar o curso de licenciatura por curso de formação pedagógica para educação profissional de nível médio. O semestre letivo, você vai fazer uma referência ao semestre no qual está realizando o estágio. Para quem está cumprindo agora, seria o segundo semestre de 2019. A carga horária total desse estágio é de 200 horas. E o período de estágio previsto deve ser o mesmo que estava indicado no termo de compromisso de estágio, que foi o documento usado para dar início ao estágio. Então, por exemplo, do dia 8 de agosto de 2009 até 11 de dezembro de 2019. É importante notar que, caso você precise prorrogar esse prazo para finalização do estágio que ficou previsto no termo de compromisso, é necessário acrescentar um termo aditivo, que é uma prorrogação do período de contrato de estágio. Aqui tem um campo para indicar o nome do estabelecimento de ensino conveniado, então, por exemplo, Escola Técnica Estadual Professora tal, e um telefone do estabelecimento de ensino conveniado. Dados de contato. Aqui, nota que ao preencher o nome da escola, já aconteceu a coisa mais grave que pode acontecer nessa ficha, que é cair um pedacinho dela para a próxima página. Para evitar que isso aconteça, a estratégia que eu recomendo é excluir algumas das linhas dessa ficha. Tá? Vou selecionar aqui algumas delas no meio dessa tabela, clicar com o botão direito e pedir para excluir células, excluindo a linha inteira. Isso vai garantir que todas as assinaturas vão caber na mesma página das atividades que estão descritas. É muito provável que você precise de mais do que uma folha dessa para dar conta de cumprir todas as 300 horas de estágio. Vou registrar uma primeira data aqui de estágio no dia 2 de setembro de 19.
considerando que eu fiquei na escola por um período de 3 horas nessa data. E aqui eu devo fazer uma descrição sucinta, mas que permita a você e ao orientador de estágio do curso resgatar o que você fez naquele dia. Então, por exemplo, vamos dizer que nesse primeiro dia de estágio, o que eu fiz foi a leitura do projeto político-pedagógico da escola e uma entrevista com a diretora. Tá suficiente. Eu posso ter feito outras atividades nesse dia, mas essas duas já permitem resgatar o que eu fiz de mais importante lá. Eu voltei na escola no dia 5 de setembro de 2019. E dessa vez eu fiquei lá por 4 horas e meia e acompanhei aulas. Quando eu registrar acompanhamento de aulas, aí tem um conjunto de informações extras que são solicitados pela orientação de estágio do nosso curso. As informações são as seguintes, vou colar aqui. Eu preciso indicar a série, por exemplo, terceiro ano, a disciplina que eu acompanhei, vamos simular com economia do turismo, o conteúdo foram parâmetros de variação cambial, tipo de atividade. A professora que eu acompanhei fez uma dinâmica de grupos e os recursos utilizados foram uma tabela com conversão de moedas. Tá suficiente. Repara que para dar essa descrição mais completa do acompanhamento de aulas, eu também engrossei aqui a altura da minha linha. E isso faria com que alguns campos de assinaturas pulassem para a página de baixo. Daí eu reforçar essa recomendação de que é prudente excluir algumas linhas dessa tabela, registrando um menor número de dias de estágio em cada folha dessa ficha. O importante é que as assinaturas permaneçam na mesma folha em que as atividades foram descritas. Vou registrar mais 2 dias de atividades de estágio, só para ilustrar outros modelos de preenchimento. Digamos que eu voltei no dia 9 de setembro de 2019. Dessa vez eu permaneci novamente 3 horas na escola. E o que eu fiz nesse dia foi um levantamento dos espaços de laboratório e uma entrevista com o professor supervisor. Tá suficiente. Voltei para a escola no dia 12 de setembro, novamente com 4 horas e 30. E dessa vez eu fiz a minha regência de aulas. Novamente, será importante destacar a série, a disciplina, o conteúdo, o tipo de atividade e os recursos utilizados. Então vamos dizer que eu dei uma aula para segundo ano, na disciplina de circuitos elétricos, e o conteúdo envolvia o cálculo de demanda de corrente elétrica, o tipo de atividade realizada foi em grupos. Os alunos estimaram o consumo de aparelhos ligados no mesmo circuito. E os recursos utilizados para essa aula, portanto, foram etiquetas de eficiência energética de aparelhos domésticos. Nota que essa descrição é suficiente para que o orientador de estágio tenha ideia de quais atividades você desenvolveu. O estágio do nosso curso se divide entre atividades de diagnóstico, de observação, participação e regência. Todas elas devem estar contempladas nas suas fichas de síntese. Para uma descrição detalhada disso, eu recomendo que vocês deem uma olhada no manual de estágio do curso. Quero chamar a atenção agora para a diferença entre esses dois campos aqui, a carga horária desta folha e a carga horária total deste estágio. A carga de estágio é de 300 horas. Esse cabeçalho vai ser o mesmo em todas as folhas de síntese que você entregar.
Já a carga horária total desta folha vai variar de acordo com as atividades que você descreveu na ficha. Então, vamos dizer que, por exemplo, depois de completada essa ficha, eu tenho uma somatória de 60 horas entregues nessa folha. Isso quer dizer que eu vou precisar de mais folhas para completar a descrição da carga horária total do estágio. Para finalizar o preenchimento dessa ficha, basicamente eu devo recolher assinaturas. Aqui vai a assinatura do aluno, o nome, a assinatura e o carimbo do diretor responsável pela escola, pode ser o vice-diretor sem problema nenhum. Aqui não é necessário uma assinatura, mas você deve indicar o nome completo do supervisor de estágio, que é a pessoa que deu o visto em cada um dos dias de estágio que você frequentou na escola. Pode ser mais de um supervisor sem problema nenhum. E por último, vem aqui o nome, aí a assinatura do orientador de estágio no Instituto Federal. Nesse ano de 2019, a orientadora de estágio do nosso curso é a professora Dariane Rossi. Se você tiver dúvida sobre essa ficha de síntese ou sobre qualquer outra questão ligada ao estágio, consulte o manual de estágio do curso que está disponível no Moodle ou procure pela professora orientadora de estágio.